várias formas de organizar isso. Então, podemos aumentar os diâmetros, por exemplo, que foi o que a gente fez no nosso projeto. A gente pode alterar a localização do reservatório, que seria trocar ele de lugar para diminuir os comprimentos equivalentes, né? Diminuindo o comprimento, a gente tem menos perca de carga, pode ser uma solução. Ou a gente pode aumentar a altura de um reservatório. Então, tipo, se eu tinha dimensionado ele com 10 metros, se eu dimensionar ele com 15, ele vai ter 5 de pressão a mais, que foi o que a gente viu, né? 5 metros colunas d'água de pressão a mais. Tem essas 3 soluções. Só que pode acontecer uma coisa que não, alguma situação que não dá para nós fazermos nenhuma dessas formas. Então, por exemplo, o que mais acontece isso e o que tem que ter bomba, né? Num prédio, não tem como a gente aumentar a altura do reservatório, porque geralmente, né, o reservatório superior, ele fica lá na laje e o inferior fica no chão. Não tem como a gente aumentar a altura do reservatório inferior, porque senão ele não vai ser inferior, ele vai ser superior, né? Se a gente aumentar ele, ele vira superior. Então, tem que ter um bombeamento hidráulico do reservatório inferior para o superior. Então, sempre tem que ter num prédio um bombeamento hidráulico, porque a gente tem que fazer a água chegar lá do reservatório inferior até lá no alto do prédio. E aí, eu vou mostrar para vocês como que é isso. Só abrir a aula aqui, só um momento. Então, a aula de hoje, bombas hidráulicas. Então, introdução, foi isso que eu falei agora. Quando não se tem pressão suficiente no ponto desejado, utiliza-se bombeamento hidráulico. Bombeamento sempre deve ser realizado entre 2 reservatórios. Isso é muito importante. Para a gente fazer um bombeamento, a gente tem que colocar um segundo reservatório. Então, no nosso projetinho, deixa eu abrir ele aqui. Acho que é esse, né? Nosso projeto. Então, no nosso projeto, por exemplo, se nós optássemos por colocar bomba para a gente fazer chegar lá daquele reservatório lá no final, até, vamos supor, naquele último ramal 5 que tinha muito aparelho de utilização, né? A gente teria que colocar um segundo reservatório lá naquele ramal 5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, vamos supor que acontecesse, por exemplo, por mais que a gente alterasse o diâmetro dessas tubulações, a gente não conseguisse pressão e, por algum motivo, o reservatório não podia sair daqui e também não podia ser mais alto do que é, não podia ter mais de 10 metros. Então, tipo, não tem o que fazer mesmo, precisa de bomba. Então, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que colocar um segundo reservatório, ou nessa laje aqui, ou até 2, um para essa e um para essa, ou se não colocar um aqui elevado, né? Tipo assim, que ficasse numa altura maior, vamos supor, uns 5 metros de altura, por exemplo, e bombear a água desse reservatório para depois nós jogarmos para o ponto de utilização. Por quê? Porque o bombeamento ele tem que ser feito entre reservatórios. Porque como é um bombeamento hidráulico, ele vem com uma pressão constante forte, né? E pode ter preço, como a gente viu, vocês lembram lá que as pressões dos aparelhos de utilização, elas são diferentes? Então, por exemplo, um vaso aguenta 2 MCA de pressão e um chuveiro aguenta 0,5 MCA de pressão. Então, se eu pegar, igual, a gente estava precisando de uma bomba de 11, né? Eu acho que naquela tabela no final, lá no começo, tinha dado 11, menos 11 de pressão. Então, a única forma de resolver era colocar uma bomba que tenha 11 MCA de pressão. Só que aí o vaso, o chuveiro, não iria aguentar essa pressão. Então, ele não aguenta essa pressão diretamente, porque geralmente a gente não vai colocar uma bomba
para ter só 2 ou 1 MCA de pressão. Geralmente a gente põe bomba porque a gente precisa de mais, né? Tipo esse caso, 11 MCA. E aí quando viesse a bomba, bombeamento de 11 de pressão, ia estourar os pontos de utilização. Então nós fazemos os bombeamentos sempre entre reservatórios. Certo? Deu para entender? Alô? Deu. Deu? Então, beleza. E aí, quando a gente faz esse bombeamento entre os dois reservatórios, agora voltando aqui ao slide, o que acontece? Existem no mercado aí, no mercado não, no mundo hidráulico inteiro, existem 2 tipos de bombas. Tem as bombas alternativas e as bombas centrífugas. São 2 tipos de sistemas diferentes. A fim de conhecimento mesmo, de curiosidade, a bomba alternativa, ela dá muita pressão e pouca vazão. E a bomba centrífuga, ela dá muita vazão e pouca pressão. E nós utilizamos no residencial bomba centrífuga. Por quê? Porque no residencial a gente não precisa nunca de muita pressão. Muita pressão, por mais que não dá para ver nessa imagem, essa bomba ela é muito grande. Então, tipo, ela dá uma pressão muito grande mesmo. Então, num residencial, a gente precisa de pouca pressão, a gente não precisa de muita pressão. Então, nós utilizamos no residencial bombas centrífugas. E não só residencial, mas tipo uma escola igual, tipo, um prédio como esse aqui, que isso aqui não é residencial, né, pelo que a gente está vendo, deve ser alguma outra utilização. Então, nesse caso, a gente também seria bomba centrífuga. Bomba centrífuga é usada também para agrícola. Eu vou falar mais um pouco sobre ela ali. Mas a diferença básica é isso. Existem 2 tipos de pressão no mundo aí, de bombas, quer dizer, no mundo. E uma, ela dá muita pressão e pouca vazão. E essa aqui dá muita vazão e pouca pressão. E é essa que a gente utiliza, porque nós, nesses tipos de edificações, não precisamos de muita pressão, certo? E aí, eu coloquei aqui, que é o reservatório A e um reservatório B. Então, a bomba, ela está levando de um reservatório A e levando para um reservatório B. Esse é o conceito básico do que a gente teria que fazer, por exemplo, se fosse aplicar nesse projeto. A gente construiria um outro reservatório e levaria do ponto A até aqui nesse ponto E, que seria o reservatório, e faria uma outra ligação aqui, certo? Certo? Certo. Certo. Então, vamos lá, bomba centrífuga. Eu coloquei os textos aqui para vocês terem como material mesmo, mas explicando no geral para a gente não ficar lendo. A bomba centrífuga, ela está na irrigação de lavouras, abastecimento de caixa d'água e até em caminhões-pipas, sendo comum tanto no campo quanto na cidade em obras e operações retineiras. As bombas são fundamentais para o deslocamento tanto de água limpa quanto de líquidos com resíduos. Então, essa bomba centrífuga, ela serve também para bombear líquidos com resíduos. O que seria isso? Por exemplo, se por algum motivo, e a gente vai ver agora, depois que a gente acabar a bomba, a gente vai para o esgoto, se a gente tiver que bombear esgoto. Então, essa bomba também pode cumprir essa função de bombear esgoto, certo? Não só a água limpa. E como funciona? Um dos principais equipamentos para transferência de líquido, que é a bomba, é usado em plantações, empreendimentos residenciais, indústrias e obras. Seu funcionamento acontece através de impulsores. Equipamento transfere energia centrífuga para o líquido, semelhante àquela que acontece nas máquinas de lavar. Isso gera uma pressão que resulta em um fluxo de bombeamento a altas velocidades. Então, aqui nessa imagem, ó, sucção é onde que está entrando o líquido. O que essa bomba está fazendo? Ela está sugando o líquido do reservatório inferior, e aí essa rondana, por isso que ele compara com a máquina de lavar,
que a máquina de lavar, ela faz aquele movimento centrífugo, né? Por isso que fala centrifugação, quando a gente vai centrifugar as roupas, para elas secarem. O que é? Essa velocidade em torno de um eixo. E dentro da bomba, ela tem basicamente esse mesmo processo que tem dentro da máquina de lavar. Então, ele suga um líquido do reservatório inferior, aí ele faz esse movimento centrífugo, que é através desse impulsor, que é essa hélice, né? E aí esse movimento, ele acelera, que aqui, ó, altas velocidades, ele acelera a velocidade desse líquido. E quanto maior a velocidade desse líquido, com maior pressão, ele agrega mais pressão, certo? E aí, pelo outro lado da bomba, vai sair esse líquido com maior velocidade, consequentemente, maior pressão. Certo? Deu para entender como funciona? Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Vantagem. Qual que é a vantagem da bomba centrífuga? Ó, mais barata em relação a bombas alternativas. Sim, porque, como eu disse, as bombas alternativas são aquelas grandes que são usadas para muita pressão. Então, por exemplo, em usinas, essas usinas de água, por exemplo, aí que usa bomba alternativa. Então, são coisas muito grandes. Então, consequentemente, é muito mais barata. E ela tem uma pressão uniforme, sem pulsações, sendo importante para a constância. Por quê? Lembra quando a gente tinha uma tabela que a gente ia utilizar, que eu falei para vocês que tinha uma pressão mínima e uma pressão máxima? E a gente usou a mínima dos aparelhos? Sim. Então, a pressão mínima e máxima existe também para a própria tubulação. Então, aquela tubulação de PVC de água, a gente não entrou em detalhes nisso porque não é necessário para o dimensionamento que a gente fez e para muitos aí, é só para dimensionamentos muito grandes, tipo uma usina, que a gente entra na questão da pressão na tubulação também. Mas ela tem vamos dizer, uma baixa resistência em relação a pressões altas. E aí, quando a gente tem variações de pressão, então, por exemplo, nessa curva aqui, ó, vamos supor que a gente colocasse bomba aqui. Essa bomba, ela ia vir aqui, certo? E aí, no cálculo da bomba, o que a gente não vai entrar em detalhes, porque senão a gente teria que ter só um semestre para aprender a calcular uma bomba. O que nós fazemos? A gente compra do mercado e eu vou explicar como. Mas tem como você também calcular uma bomba, se você quiser calcular, que geralmente tem engenheiros que fazem isso. Então, quando você calcula essa tubulação também para suportar a bomba. Então, por exemplo, nessa curva aqui, ó, ela vai ser previamente calculada para aguentar uma pressão, ó, uma pressão vindo reto, que vai, tipo, bater nela para virar, né? E aí, o que acontece? É muito importante que essa bomba, ela tenha uma pressão constante. Por quê? Porque toda ela, e principalmente as conexões, as curvas, os joelhos, foram calculados para suportar aquela pressão. Então, foi calculado para suportar 20 MCA de pressão, por exemplo. Se a bomba não tiver uma pressão uniforme, sem pulsações, o que acontece? Uma hora vai vir 20, aí outra hora pode vir 10, depois pode vir 40. Então, ela tem as bombas alternativas, ela tem oscilação de pressão. E aí poderia impactar poderia comprometer a nossa tubulação. Então, é muito importante, é uma característica muito boa da bomba centrífuga, e é por isso que ela é usada também, porque ela tem essa uniformidade na pressão. Certo? Deu para entender? Deu. Deu, sim. Beleza. E aí, definições para o dimensionamento. Primeira coisa que a gente tem que aprender
o que é recalque e sucção. Vocês já devem ter ouvido falar dessas duas variáveis. Mas é muito tranquilo o conceito. Recalque, tubulação que interliga a bomba ao reservatório superior ou ponto final de tubulação. Então, a altura de recalque aqui, vocês estão vendo? Ela é a altura da tubulação que sai da bomba e leva até no reservatório superior. Então, essa aqui é a altura de recalque que a gente vai usar para escolher a bomba. E aí, sucção é a tubulação que interliga o reservatório inferior à bomba. Então, aqui é a forma mais fácil de lembrar, porque sucção, a gente pensa numa coisa sugando, né? E é isso que a bomba sempre fica acima do reservatório inferior. Então, o que ela faz? Ela suga por uma tubulação de sucção. Ela suga a água do reservatório inferior, faz aquele movimento centrífugo que a gente viu e manda para o reservatório superior. E a tubulação do reservatório superior é a tubulação de recalque. Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem essa altura de recalque e a altura de sucção? Aí eu coloquei a fórmula que a gente faz para calcular as bombas, só para vocês entenderem como que funciona isso. Mas a fórmula é um dimensionamento gigante, mas a fórmula final do cálculo de uma bomba, o que a gente não vai fazer o cálculo, igual eu falei para vocês, porque, tipo, isso tem... nem engenheiro faz isso, dependendo do tamanho da edificação. Isso é para cálculos muito grandes. A fórmula, ela associa vazão, altura manométrica e rendimento. Rendimento é o rendimento da bomba. Vazão é a vazão que a gente precisa, né, no ponto que a gente precisa. E a altura manométrica, ela é a soma de várias continhas lá que envolvem a altura de recalque e a altura de sucção. E aí, o que ela vai te dar? Ela vai te dar a potência da bomba, tá vendo? Então, tipo, depois desse cálculo, nós conseguimos ter a potência da bomba que eu tenho que comprar. E ela é em cavalos. Então, tipo, existem bombas de 2 cavalos, 3 cavalos, igual potência de carro é em cavalos, a da bomba ela é em cavalos também. 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos. Então, essa parte do cálculo, que chama altura manométrica total, ela é derivada dessas alturas de recalque e sucção e do comprimento total da tubulação. Então, tipo, todo esse comprimento aqui, ó, que ela vai ter que percorrer horizontalmente, também vai entrar no cálculo. Igual a gente fez no cálculo das tubulações em si. A gente considerou as alturas, né, do reservatório e dos pontos de utilização, e a gente considerou o comprimento total de tubulação também. No caso da bomba é a mesma coisa. Ele vai considerar as alturas, só que aí ele divide em sucção e recalque e o comprimento da tubulação. E aí essas informações, elas são jogadas numa série de cálculos que no final resulta nessa fórmula. E aí a pessoa consegue saber qual que é a potência da bomba que ela tem que comprar. Certo? Letícia, eu fiquei com uma dúvida nessa altura aí do recalque. Essa altura, ela é contada linearmente ou na tubulação? Linearmente. Então, é a altura aqui, ó, da bomba, a altura, até o reservatório, o nível de água, né? Que a gente conta o reservatório sempre do nível de água. O comprimento da tubulação é diferente, tá vendo? Ó, aqui tá tendo, ó, 3 metros, mais 4, mais 3, mais 3, mais 2, já deu mais que 6, né? Sim. Então, é a altura linear mesmo aqui, e o comprimento é o comprimento aqui. Beleza. E aí, dessa forma aqui que calcula a potência da bomba. Só que como que é a forma fácil que a gente compra uma tubulação, uma bomba? Quando a gente vai comprar uma bomba, que a gente vai lá escolher nos catálogos, por exemplo, quando você pesquisa lá essa bomba, ou abre um catálogo é aquilo que eu mostrei para vocês até de
de parafuso que vem todos os produtos de algum lugar e todas as especificações. Quando você abrir um catálogo de bomba centrífuga, eu não vou abrir aqui porque eu não consegui nenhum grátis, tipo, para acessar grátis. Geralmente você tem que fazer um orçamento, aí o cara te manda o catálogo, tem toda uma burocracia. Por quê? Porque bomba é um item mais caro, né? Tipo, bem caro. Então, não tem disponível isso online para a gente ver. Ô, Senão... Letícia, Oi? desculpa. Caro quanto, mais ou menos? Vamos ver aqui. Se tiver aqui, né? Porque geralmente... eu tenho aqui, ó, 744. Só que olhar aqui é bem estranho, porque olha, essa aqui tem 0,5 cavalos, isso é bem pouco. 385. Agora essa aqui tem 2 cavalos, 1.500, tá vendo? Então, tipo assim, por 1,5 cavalos a mais, olha o tanto que já mudou o preço. Então, depende muito da quantidade de cavalos. Ó, essa aqui é 2 cavalos também, 1.400. Vamos colocar aqui 5 cavalos, só para a gente ter uma noção. Aí, R$ 3.000, certo? Então, depende da quantidade de cavalos, que é a que vai fornecer maior pressão aí para a gente. Certo? Aí, o que eu tentei fazer? Eu tentei achar algum catálogo de bombas para eu poder mostrar para vocês no catálogo. Mas eu não consegui achar nenhum para mostrar para vocês, só que é dessa forma aqui que vai estar lá, ó. Ele vai estar assim, ó. Vamos supor. Vou escrever aqui embaixo. Bomba, 5 cavalos. Desculpa, bomba centrífuga. 5 cavalos, 220 volts. E, tipo, algumas outras especificações que não interessam, seriam especificações elétricas. O que interessa é só as informações que vêm de baixo. Aí no catálogo vem altura máxima de sucção, altura máxima de recalque, sucção horizontal máxima e só isso mesmo. Ah, não. E pressão, né? Pressão. Então, quando você abrir, tipo, vai ter mais informações que essa, logicamente, porque na pressão aí tem componentes elétricos, aí a galera coloca no catálogo tudo que você precisa saber pela bomba. Mas para você escolher, você precisa só dessas 4 especificações. Então, vai estar lá, altura máxima de sucção, 5 metros. Altura máxima de recalque, 5 metros. Sucção horizontal máxima, 10 metros. E pressão, 20 MPa. Então, vamos supor que essa casinha aqui deu igual lá no nosso projeto. Ficou faltando aí para essa bomba conseguir elevar, né, essa água, vamos supor, para esse reservatório, 11 MPa de pressão. Não conseguiu, faltou 11 MPa. Então, primeira coisa, essa bomba tem 20 MPa, então ela vai alcançar os 11 metros até chegar aqui no reservatório, certo? Certo? Certo. Ó, MPa, tô doido, MCA. Metro coluna d'água, né? Então, eu tinha um reservatório aqui, tinha que levar para cá. Na verdade, eu tinha pressão da rua, né? Geralmente a gente tenta que a pressão da rua não chegou. Faltou 11 MPa, 11 MCA de pressão para chegar
aqui em cima. Então, eu vou ter que fazer um reservatório inferior e colocar uma bomba. Então, eu preciso de 11 MCA. Essa bomba vai me fornecer 20 MCA. Então, beleza, essa bomba dá certo. Só que dentre as bombas de 20 MCA, eu tenho as funções dela. Então, por exemplo, se eu tiver uma bomba de 20 MCA, mas ela tiver uma altura máxima de recalque de 3 metros, ela conseguiria atender essa tubulação aqui? Conseguiria? Não, porque é 6. Isso, porque é 6 metros. Então, você tem que olhar todos esses fatores. Você tem que olhar a pressão. Aí, beleza, a primeira coisa que a gente olha é a pressão que a gente precisa, né? Eu preciso daquele tanto, eu vou comprar aquele tanto. Aí você olha a altura máxima de sucção da bomba, a altura máxima de recalque da bomba. Então, nesse caso aqui, teria que ser 6 metros, né? A de sucção teria que ser 1,5 ou mais metros também, né? 1,5 ou mais, 6 metros ou mais, para ela conseguir atingir essas alturas. E também a sucção horizontal. Quando ele fala sucção horizontal, ou ele pode chamar também de sucção equivalente, ao invés de estar horizontal, ele quer dizer o comprimento de tubulação que ela suporta. Então, vamos supor que essa bomba tinha uma sucção horizontal de 10 metros. Eu tenho aqui 3 mais 4, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 2, 15, mais 1, 16, mais meio, 16 e meio. Então, essa aqui, apesar dela bater aqui e bater aqui, ela não deu. Então, aqui ela ia ser reprovada. Então, a gente teria que escolher uma bomba que tivesse todas essas especificações ou maior, né? Se for maior, não tem problema. Por quê? Porque ela vai para um reservatório, ela não vai lá para o nosso ponto de utilização. Então, a gente vai olhando até que tenha todas essas 4 características. Então, a bomba tem que ter a altura necessária de sucção para retirar do meu reservatório inferior e levar até na bomba. Por que é importante? Porque, por exemplo, meu reservatório inferior, eu tive que pôr ele lá no subsolo, a 10 metros de profundidade, porque era o único lugar que tinha para eu colocar, tipo, quando tem estacionamento nos prédios, né? Tem aqueles estacionamentos do subsolo, e aí eu tive que pôr lá debaixo do último subsolo. Só que a minha bomba, por causa que vai ter a caixa de inspeção dela, que tem que ter acesso, né? Eu tive que colocar ela lá no primeiro andar. Então, lá do primeiro andar, do nível da rua, eu vou ter que buscar água num reservatório que está a 10 metros de profundidade no subsolo. Por algum motivo, estou fantasiando aqui. Então, a bomba que eu comprar, ela vai ter que ter uma altura de sucção de 10 metros. Porque ela vai ter que puxar a água 10 metros lá para baixo. Beleza. Aí, achei uma que tem altura de sucção de 10 metros. Agora, o meu prédio tem 50 metros de altura, igual existem prédios de 50 metros de altura. Ele tem 50 metros de altura. Eu vou ter que levar a minha água da bomba até 50 metros de altura. Aonde que eu olho isso? A altura de recalque. Então, eu vou ter que achar uma bomba que tenha sucção de 10 metros, mas também que tenha uma altura de recalque de 50 metros. Beleza. Ela tem os 50 metros. Só que agora, eu tenho um comprimento de tubulação até chegar lá no reservatório superior de recalque. Ó, aqui tá errado, gente. É recalque, viu? Não, é recalque. É recalque. Então, agora, eu tenho um comprimento de tubulação de... é por isso. Calma. É porque tem esse horizontal tanto na sucção quanto no recalque. Sucção horizontal. Seria, por exemplo, então, a altura de sucção e recalque que eu falei, né? Pegar
sucção pegar 10 metros abaixo do nível do solo e recalque ela conseguir levar a 50 metros de altura. E aí eu tenho a sucção horizontal e o recalque horizontal. Por quê? Vamos supor eu tenho que colocar minha bomba aqui, ó. Por algum motivo. Então, além da altura de sucção, ela vai ter essa distância horizontal aqui também, né? Então, além dela conseguir puxar uma determinada altura, ela também vai ter esse comprimento horizontal que ela vai ter que conseguir sugar essa água. Entenderam? Então, vamos supor que isso aqui está a 10 metros de profundidade, igual eu falei para vocês, e também a uma distância horizontal de, vamos supor, mais 10 metros. Então, eu vou ter um comprimento de tubulação. Vou fazer isso aqui que vocês vão conseguir ver. Peraí. Ó, então, eu vou ter uma tubulação aqui. Estão me acompanhando aí, né? Senão vocês vão ficar perdidos. Vamos supor que a minha bomba, por algum motivo, Ô Letícia, seu microfone ficou mudo. alô? Voltou. Voltou? Sim. Até onde vocês ouviram? Até antes de você construir aquela. Na outra Aqui? imagem. Aham. Antes de construir essa bomba aí. Ah. Essa bomba não, essa... Vou voltar então de novo. Além das alturas de sucção e recalque, alguém tem alguma dúvida o que é a altura de sucção e recalque? Não, eu não. Vocês ouviram o exemplo que eu dei, né? Um prédio, ele tem um reservatório inferior 10 metros abaixo do nível da rua e um superior 50 metros acima do nível da rua. E a bomba está no nível da rua. Então, ela vai ter que ter uma altura de sucção de 10 metros e uma altura de recalque de 50 metros. Vocês ouviram isso? Não. Não? Eu, Marla, não. Ah.
Tá, então eu dei o exemplo seguinte. Imagine um prédio e ele tem uma bomba na altura do nível do solo. Por que que geralmente a bomba tem que ficar na altura do nível do solo? Porque a gente tem que ter uma inspeção dessa caixa, né, dessa bomba. A gente fala caixa porque a gente constrói uma caixa ou uma casa de bombas. Geralmente uma casa de bombas. Então, ela tem que ser ali no nível do solo, ou no hall, algum lugar que tenha melhor forma da gente visitar e de ter essa manutenção. Aí vamos supor que por algum motivo o meu reservatório inferior fica 10 metros para baixo do nível do solo. Então eu vou ter que ter uma altura de sucção de 10 metros, porque eu vou ter que pegar a água lá do reservatório inferior, que está a 10 metros, e a bomba está no nível da rua. Então ela vai ter que conseguir sugar essa água 10 metros. Então ela vai ter que ter uma altura de sucção de 10 metros. Deu para entender? Sim. Sim. E a mesma coisa é com recalque, só que o recalque é de levar da bomba para o reservatório superior. Então, vamos supor que eu tenho aquele prédio de 50 metros de altura, meu reservatório está lá, geralmente fica no topo do prédio, né, o superior. Eu vou ter que ter uma altura de recalque de 50 metros, porque eu vou ter que elevar eu vou ter que levar a minha água da bomba até esse reservatório superior por 50 metros. Então, a minha altura de recalque vai ter que ser 50 metros. Certo? Sim. Beleza. E aí, depois, nas especificações da bomba, vai ter a sucção e o recalque horizontal, ou equivalente. Tem algumas pessoas que chamam de sucção e recalque equivalente, que é o quê? O quanto que a gente consegue sugar ou fazer o recalque, que é levar a água, em comprimento de tubulação. Então, igual eu dei nesse caso aqui, ó, apesar da altura de recalque ser 6 metros, o comprimento da tubulação deu 16,5. Então, a bomba tem que conseguir ter uma sucção horizontal de 16,5 metros. Ó, um recalque horizontal de 16,5 metros. E um recalque horizontal de 3 metros. Tá vendo? O comprimento dessa tubulação é 3 metros, que está escrito ali. Então, são dois tipos de sucção e recalque. Um que é a altura e um que é o comprimento de tubulação. Deu para entender? Sim. Então, beleza. Então, é dessa forma que a gente escolhe uma bomba, sem precisar fazer cálculo. Você pega essas alturas e o comprimento de tubulação de recalque e de sucção e olha na especificação da bomba se ela atinge todos os requisitos que você precisa, além da pressão que você precisa. Que eu coloquei como exemplo aqui, 20 MCA. Certo? Todo mundo sabe escolher uma bomba? Então. Ô, Letícia, Oi. eu fiquei um pouco perdida nesse final aí. Eu vou falar para ver se eu entendi da maneira certa. Essa parte da bomba que está subindo aí a conexão até lá na caixa d'água é o recalque horizontal. E a parte da bomba descendo para pegar a água é sucção horizontal. Sucção, quando fala horizontal, é o comprimento de tubulação. E a altura é a altura da bomba em relação ao nível de água, linear, independente do comprimento. E essa parte descendo para pegar água é recalque também. Porque a altura de sucção, ó, ela é da bomba até o nível de água. Só que de tubulação, a tubulação, no caso dessa bomba aqui, ela tá vindo até aqui embaixo, tá vendo? A tubulação. Uhum. Então, de comprimento, eu tenho 3 metros. Então, minha sucção horizontal, fica trocado, é 3 metros, e o meu recalque horizontal é 16,5, nesse caso aqui. Entendeu?
Acho que sim. Eu acho que é mais fácil vocês pensarem em equivalente. Não vou pôr horizontal, vou pôr equivalente. Porque aí vocês vão lembrar do comprimento equivalente. Apesar de não ser a mesma definição, mas, tipo, isso aqui quer dizer altura, diferença de altura, e esse equivalente quer dizer comprimento de tubulação. Entre a bomba, aí recalque é entre a bomba e o reservatório superior, e sucção é entre a bomba e o reservatório inferior. Certo? Certo. Mas alguém tem alguma dúvida? Alô? Não. Beleza, então todo mundo sabe comprar uma bomba. É isso aí mesmo. É tranquilinho. Tem o cálculo da bomba hidráulica, que é uma fórmula que associa essas outras fórmulas que eu mostrei para vocês aqui e tal. Só que nós, como técnicos, não utilizamos, certo? E geralmente, às vezes, nem como engenheiros, dependendo do projeto. Isso aí é um cálculo que vai um período só para a gente aprender a fazer. E agora, só para finalizar essa parte de hidráulica, que é a última parte da nossa ementa aí, é mostrar para vocês o funcionamento na caixa d'água, como que funciona uma caixa d'água. E aí eu coloquei para vocês aqui a norma 5626. A 5626, essa norma, se você pegar só ela, você não precisa nem de livro, de nada. Essa norma fala certinho como que você faz uma tubulação hidráulica do início ao fim, projeto inteiro, como que compra material, tudo. Essa norma, ela chama instalações prediais de água fria. Ela é abrangente tudo de instalação predial de água fria. Então, ela estabelece as exigências relativas aos projetos, execução e manutenção para a instalação e garantia de potabilidade, como a gente falou. E aí, entre essas exigências, em todo reservatório tem que ter várias tubulações, né, que saem da caixa d'água. E aí eu só vou mostrar para vocês quais são essas tubulações. E tem a tubulação de aviso, extravador e limpeza, e a entrada e a saída. Aí tem essa foto com esqueminha aqui. Então, ó, tubulação 1 e 2. A tubulação de aviso alerta o transbordamento da caixa d'água, permitindo que a água desague quando a torneira boia apresenta falha. Então, tipo assim, essa tubulação de aviso, até fala, ó, ela tem que desaguar em local de fácil observação. O que seria uma tubulação de aviso? Ela fica numa parte que é a mesma parte do extravasor, eles são juntos, que, por exemplo, se a torneira de boia falhar, que é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês como ela funciona, então, tipo assim, quando a torneira de boia falha, o reservatório começa a encher muito. Tipo, ele não para de encher. E aí, uma forma de ter um aviso disso, sem a gente ter que ir lá e ver na caixa d'água acontecendo, é essa tubulação que ela tem que ficar em algum lugar que dá para a gente ver. Então, geralmente, a gente deixa esse encanamento, às vezes para cair, ou às vezes para sair em uma calha no chão, por exemplo, que fica num lugar de muito acesso ali das pessoas que vivem naquela edificação ou que trabalham ali, porque aí, se essa tubulação estiver saindo água, é porque a torneira de boia não está funcionando. Então, é só uma tubulação para a gente ver que está acontecendo alguma coisa mesmo. E aí, a mesma tubulação, ela serve também como extravasor. Serve para escoar o excesso de água quando o nível máximo for superado. A falta do ladrão, que é o extravasor, pode gerar transtornos e prejuízo, caso a caixa d'água transborde sobre a laje,
danificando pintura, gesso, móveis e instalação elétrica. Então, né, tem uma outra foto aqui que mostra aqui, ó, tubo extravasor, ladrão. Ele fica no mesmo nível da torneira de boia. Então, quando a torneira de boia, se por algum motivo ela falhar, ou se, por exemplo, a gente encher essa caixa d'água mais do que deveria durante a manutenção, vai sair a água por esse tubo extravasor. Para quê? Para essa caixa d'água não passar do limite dela e transbordar sobre a laje. Porque a gente viu, na laje, a gente coloca muita coisa, a gente coloca instalação elétrica, a própria laje, infiltração na laje não pode ter, né? Então, é para isso que serve esse tubo extravasor. Quando eu explicar a torneira de boia, vocês vão entender a utilidade melhor. A tubulação 3, que é essa aqui, toda caixa d'água deve ter uma saída exclusiva para esvaziar a água. A tubulação de limpeza. Isso porque despejar na coluna de distribuição a água da limpeza contendo sujeira e produtos químicos pode prejudicar os mecanismos das válvulas, torneiras, chuveiros e demais equipamentos. Então, vocês vão ver que essas 5 aqui é a tubulação de saída, que é a tubulação que vai sair a água para os nossos pontos de utilização, que vai, tipo, para o vaso, para o chuveiro e tal. Então, quando a gente for fazer alguma limpeza nessa caixa d'água, a gente não pode, por exemplo, tacar... Vamos pensar que a gente está lavando louça. A gente taca ali detergente, lava, e aí eu tenho que jogar essa água fora. Eu vou jogar essa água pela tubulação que vai levar para o vaso, ou para o chuveiro, ou para a pia. Não, a gente tem que ter uma tubulação específica para sair essa água da limpeza da caixa d'água. Então, a gente tem que acoplar também na caixa d'água uma tubulação de limpeza. Certo? Certo. Por que que a tubulação de limpeza não pode ser a mesma da tubulação de extravasor? Porque a tubulação de limpeza, ela tem que ficar lá na base da caixa d'água, para ela conseguir eliminar toda a água da caixa d'água. A tubulação de extravasor, ela serve apenas se a água passar do nível máximo da caixa d'água. Então, quando eu lavar a caixa d'água, eu não consigo tirar essa água pela tubulação de extravasão, se ela fica lá em cima. Porque eu não vou conseguir fazer com que essa água vá lá para cima, ela não vai ter pressão para ela ir lá para cima, nem vai lá para cima. Então, quando ela descer do nível do extravasor, ela já não vai sair mais. Então, a gente tem que fazer uma tubulação de limpeza na base da caixa d'água. Porque aí sai toda a água ali quando a gente estiver lavando a caixa d'água ou o profissional estiver lavando a caixa d'água. Certo? Certo. Beleza. E aí tem a tubulação de entrada e a tubulação de saída. Como eu falei, a tubulação de saída é a tubulação que leva aos pontos de consumo. Então, os 5 aqui, ó, é aqui que vai sair e que vai para os nossos pontos de consumo. Também fica embaixo, bem no pé do reservatório, porque ali eu garanto aquela pressão máxima do reservatório. Então, toda a água do reservatório está em cima da minha saída. Então, essa água está dando pressão. Se eu colocasse essa tubulação de saída no meio do reservatório, eu perderia metade da pressão da água, né? Metade da altura da pressão da água, e também quando a água passasse desse nível, eu não conseguiria alimentar mais. Então, tem que ser na base da caixa d'água. E a tubulação de entrada, instalada com uma torneira de boia para que se interrompa o fluxo quando atingir o nível necessário. Todo mundo sabe como que é o funcionamento dessa torneira de boia? Ou alguém nunca viu? Sim. Sim? Deixa eu ver se aqui mostra. Ó, aqui tá enchendo, né? Aí tá enchendo.
Vocês estão vendo que está subindo? Conforme a boia vai subindo com o nível da água, ó. Aí ela vai e trava a tubulação de entrada da água. Não mostrou muito, né? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. A galera não gosta de fazer vídeo de torneira de banho, não. Deixa eu ver essa aqui. Ó, a boia vai boiar. Olha a propaganda. A boia vai boiar, e aí quando ela chegar no nível máximo da água, ela trava, aqui ela tem tipo uma válvula que ela vai travar essa saída de água, então aí para de sair água. Então a torneira de boia, tipo assim, ela é muito importante, porque se ela não travar, não vai parar de encher a caixa d'água. E se não parar de encher a caixa d'água, ela vai transbordar. Só que é aí que entra essa tubulação aqui, que eu falei para vocês que é o extravasor e o aviso. Porque se essa torneira de boia estragar, o que pode acontecer e acontece, como qualquer coisa pode estragar, essa água vai subir mais do que isso aqui e vai começar a sair aqui, né? Então ela vai extravasar, não deixando transbordar a caixa d'água, e ao mesmo tempo ela vai passar por algum lugar que a pessoa consegue ver que está vazando. Então, quando você vê a água saindo ali naquele local que é para isso, que é para te avisar, você vai saber que a sua caixa d'água está transbordando. E aí você vai lá e vai consertar a torneira de boia. E aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? É a de saída que a gente falou. E aí, esse é o sistema de funcionamento da caixa d'água. Então, quando a bomba vem, a bomba tá vindo com água, igual a gente olhou, ela tá vindo pela tubulação de recalque, ela tá entrando justamente aqui nessa torneira de boia. Se essa torneira de boia não travar, a bomba vai continuar jogando água para cá. E aí ela vai extravasar. Então, tem que ter a torneira de boia. E se estragar a torneira de boia, tem que ter essa tubulação de extravasão e de aviso. Tanto para ela tirar quando passar do nível, né, ela tirar esse excesso sem transbordar a caixa d'água, e também para te avisar que está estragada a torneira de boia. Porque se por algum motivo, vamos supor, entupir esse extravasor aqui, aí começar a sair pela caixa d'água, se essa caixa d'água estiver em cima de uma laje, por exemplo, pode começar a dar infiltração na laje. Se tiver instalação elétrica na laje, pode afetar as instalações elétricas. Então, é muito importante esse sistema aí da caixa d'água, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse sistema? Não. Então é isso, pessoal. Essa aí que é a aula de hoje. E hoje a gente finalizou aí tubulação de água fria. A gente aprendeu o dimensionamento, agora a bomba, e aí esse sistema aí da caixa d'água. Agora todo mundo pode fazer um projeto hidráulico já, tá? Assim esperamos. Hã? Assim esperamos. Lógico que pode. Falei para vocês que vocês podem, com total segurança que vocês podem fazer. Então é isso, galera. Aí a aula que vem a gente começa agora esgoto sanitário. Beleza? A gente vai aprender agora a calcular o esgoto. Aí vocês vão conseguir pegar um projeto hidráulico completo. Água fria e esgoto. Beleza. Beleza. Então, beleza, então. Boa noite, até quarta-feira. Boa noite. Ok. Boa noite. Boa até. noite.
Boa noite.